Mulheres na Teologia. Um roteiro de pregação entre o silêncio imposto e o chamado eterno. Hoje vamos falar de algo muito especial. Vamos falar das mulheres na teologia. Eu quero começar com uma pergunta. Quando você pensa em teologia, o que vem à sua mente? Pense aí. Livros difíceis, púlpitos, autores homens. Mas a teologia não nasceu só de livros ou estudos. A teologia nasceu da vida e da fé de mulheres e homens. E se nós estamos falando de vida, então as mulheres sempre estiveram presentes. Vamos prestar atenção ao contexto histórico. É verdade que por muito tempo estruturas culturais determinaram quem podia falar, ensinar e interpretar a palavra de Deus. Isso criou um jeito de falar de Deus que colocava o homem no centro e deixava a mulher fora, à margem. Vamos dizer assim. Mas vamos dizer com clareza: as mulheres nunca estiveram ausentes do agir de Deus. Muitas apenas tiveram suas vozes silenciadas. Hoje vemos mulheres estudando teologia, ocupando espaços nas igrejas, mas a presença não basta. É preciso voz, reconhecimento, dignidade e espaço para contribuir plenamente. E vamos falar também sobre Jesus e as mulheres. Bom, e aqui está a verdade maravilhosa. Jesus nunca evitou as mulheres. Ele as amou, as criou, conversou com elas, caminhou com elas, confiou nelas, cuidou delas, as curou, libertou, transformou e deu um dom divino, deu a sua vida por elas. Então, o desafio nunca foi Jesus, mas sim as estruturas humanas que se desenvolveram depois. Isso fica bem claro para que nós possamos refletir, pensar e analisar, começando a ter uma visão diferente sobre a teologia e as mulheres. A teologia na qual as mulheres atuam sempre existiu. Não se trata de substituir um poder por outro, mas de questionar sistemas injustos. Deus não se restringe a hierarquias humanas. A nossa missão é trazer ao centro temas antes ignorados, como o corpo da mulher, a violência, a desigualdade, a exclusão, a dor, a resistência. Tudo isso é teologia. O valor das mulheres na teologia é uma questão muito importante para que possamos ter uma reflexão profunda. Mulheres tornam a teologia mais humana quando falam de Deus a partir de suas experiências. Não é sobre poder, mas sobre reconhecer os dons que Deus deu a cada uma de nós. Ele nos criou, nos ama, cuida e tem uma missão para cada uma de nós. Ele nos criou para fazer também teologia. Ele já vinha ensinando isso publicamente. Ele fez uma transformação. Então, a mulher já faz teologia quando ela cuida, quando ela ensina, quando ela resiste, quando ela evangeliza, quando ela ora e quando ela permanece fiel ao propósito divino, que é usar os dons que Deus lhe deu. Eu sei que hoje em dia, nos espaços de formação teológica, algumas ainda enfrentam ironias, desconfianças e desvalorização. Às vezes se calam para permanecerem. Mas o Espírito de Deus não nos chamou para o silêncio. Ele não nos deu espírito de covardia, e sim de coragem, para irmos avante com os propósitos que Deus inspirou em cada uma das mulheres. Já nascemos com esse propósito, com esse dom. Vamos agora ver alguns exemplos bíblicos inspiradores. Vamos falar um pouquinho sobre Débora. Lá em Juízes, convido vocês a lerem a respeito dela. Débora era uma profetisa, uma juíza, uma líder que Deus levantou. Ele honrou seu chamado e o respeitou. Ela fazia reuniões embaixo de uma figueira, cuidava das causas das pessoas em Israel e liderou um exército. Deus a levantou para esse propósito. Aqui, Deus já se posiciona em relação às mulheres e aos seus chamados. Depois temos as mulheres testemunhas da ressurreição. Em Lucas 24, elas foram as primeiras
a anunciar o evento central da fé cristã. Olha que maravilha! Após o terceiro dia, ele ressuscitou e falou primeiro com mulheres. Vemos também a mulher samaritana em João 4. Jesus conversou publicamente com ela e a comissionou como anunciadora do Messias em sua cidade. Isso é muito forte e nos faz refletir profundamente. Ela evangelizou e falou de Jesus para toda a sociedade, em uma época onde não se podia falar com mulheres publicamente, ainda mais sendo samaritana. Vemos também as mulheres discípulas em Lucas, que sustentavam o ministério e seguiam Jesus. Elas não eram apenas ajudadoras, elas eram discípulas. Maria Madalena foi uma delas e usou os seus recursos para sustentar o ministério do Senhor. Temos Maria, mãe de Jesus, escolhida para trazer o Messias ao mundo. E temos Maria, irmã de Marta e Lázaro, que recebeu ensino direto em um lugar reservado aos discípulos. Aos pés de Jesus, lugar que muitos achavam ser apenas para homens. Paulo também reconhece as mulheres em Romanos 16, falando sobre Febe, a diaconisa, sobre Priscila, que era uma mestra, e sobre Júnia, descrita como notável entre os apóstolos. Isso é fantástico. E não podemos esquecer das filhas de Zolofeade, em Números 27. Mala, Tirsa, Noa, Milca e Hogla. Elas questionaram a lei, e Deus alterou a legislação a partir da fala delas. A justiça e a aliança também passam pela voz feminina. Elas revelaram uma lacuna no sistema e Deus confirmou o direito delas à herança. Lembrando que alguns textos bíblicos foram usados para restringir a presença feminina. Mas o contexto histórico mostra que eram instruções locais, não regras universais da vontade de Jesus. Outros textos confirmam que mulheres oravam, profetizavam e exerciam liderança. O Senhor sabe exatamente como funciona uma mulher biologicamente, mentalmente e emocionalmente. Quando ele fala sobre a mulher que seria apedrejada por adultério, o que ele diz àquela multidão? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Naquele momento, os acusadores e a multidão se retiram. Vejamos agora a história de Ana. Ela sofria muita discriminação por não poder ter filhos, pois naquela época as mulheres eram valorizadas principalmente por sua capacidade de gerar descendentes. Mas ela não desistiu. Ana foi ao templo orar. Ela chorou e pediu a Deus com toda a sua fé, e foi atendida. Eli, o sacerdote da época, ao vê-la, chegou a pensar que ela estava embriagada, mas na verdade ela estava clamando ao Senhor do profundo da sua alma. A sua necessidade foi vista e a sua oração foi respondida por Deus. Nós temos tantas mulheres para nos inspirar e com quem aprender. A Bíblia será sempre atual. Toda vez que a lemos, ela nos traz uma revelação nova. Podemos ler o mesmo texto várias vezes e sempre haverá um entendimento novo, pois Deus conversa conosco de formas extraordinárias, renovando sua palavra com vividez, uma palavra viva, eficaz e sempre renovada. Existem muitos exemplos. Eu as convido e aconselho a lerem sobre as mulheres na Bíblia. Aprendam com seu sofrimento, com sua fé, com seus erros e seus acertos, porque é isso que Deus quer de nós, que sejamos transformadas e melhoradas. Ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos e para todos aqueles que necessitam de transformação. Ele veio para nos resgatar. Vamos lembrar de Eva. Às vezes, nos apegamos apenas ao fato dela ter comido do fruto proibido. Mas vamos olhar a magnitude divina. Eva foi a primeira mulher da criação, uma obra criativa de Deus e a resposta a uma ausência. Um complemento essencial.
a mãe de todos os viventes. Com ela nasce o amor, nasce a família e nasce a comunhão. Mesmo após a queda, Deus faz uma promessa em Gênesis 3,15: da descendência da mulher nasceria aquele que venceria o mal. Aprendemos com ela que ouvir a voz de Deus, em vez da voz do mundo, define nossas consequências. O desejo de saber não é errado, mas precisa estar alinhado à vontade do Pai, pois nem todo conhecimento edifica. A mulher é parte fundamental da redenção. E o que dizer das mulheres contemporâneas? Mulheres de línguas e culturas diferentes, muitas que lutam para estudar, para existir e para simplesmente respirar liberdade. O mundo insiste em silenciar, ignorar e até apagar essas vozes. Em algumas culturas, a vida dessas mulheres é ceifada, quando elas ignoram leis culturais ou religiosas. Mas Deus nunca silencia. Ele ouviu Agar no deserto, Ana no templo e Débora julgando Israel. Ele ouviu as filhas de Zelofeade, que pediram justiça e receberam a bênção. Ele sempre ouviu as mulheres, e por meio delas fez teológica e fez história. A obra de Deus está sendo cumprida através delas, de sua missão e de seus propósitos feitos com amor. Deus colocou no coração da mulher uma medida de amor sacudida e redobrada. Ela é a expressão do amor. Gostaria também de falar sobre a união que completa a criação. No princípio, Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era bom, mas sabia que algo essencial ainda faltava. Não era uma competição que ele queria, nem um confronto ou uma corrida por poder. Ele quis a união. Não criou adversários, mas parceiros de propósito. A união entre homem e mulher não é apenas carne e sangue, é a própria imagem de Deus refletida em parceria, respeito e entendimento mútuo. É por isso que as mulheres na teologia são tão importantes. Quando a mulher estuda, reflete e prega a palavra, ela mostra que o propósito divino da união não é teoria, mas vida prática. Mostra que homens e mulheres foram feitos para caminhar lado a lado, com apoio e complementariedade. Não como rivais, mas como parceiros no plano de Deus. Toda mulher que entende isto não apenas transforma sua própria vida, mas faz a teologia ganhar forma e voz. Quando essa união é vivida com sabedoria e reverência, o céu sorri sobre a terra. Precisamos ampliar nosso olhar sobre a teologia para que ela se torne prática, solidária e transformadora. Que ela deixe de ser um discurso distante e passe a ser um caminho de justiça, cuidado e libertação. É sobre isso que precisamos refletir nos dias de hoje. Vamos aos exemplos que o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu sobre ele, como ele lidava com as mulheres. Observem a forma como ele fala com Maria, irmã de Marta e Lázaro. Jesus a incentiva a aproveitar a oportunidade de ouvir com atenção as suas palavras, em vez de se prender apenas aos serviços da casa. Marta era detalhista, gostava de tudo organizado e estava com a mente inquieta com os cuidados do lar. Mas Jesus mostrou que naquele momento ela precisava priorizar o principal. O Salvador estava ali, em sua casa. Ele demonstrou todo esse amor, atenção e carinho, um amor de Salvador que veio para resgatar a todos, homens e mulheres. Jesus ensinou publicamente, abrindo caminhos para as mulheres em seu ministério, de forma nítida e fenomenal. Eu insisto, existem textos que falam sobre restringir a presença feminina, mas tratam de contextos locais e culturais da época. Deus veio nos dizer que as coisas mudaram. Estamos no tempo da graça, da transformação e da mudança. Pela lei daquela época, no sábado não se podia curar ou trabalhar, mas Jesus mostrava publicamente que curava aos sábados. Ele deixou claro que, acima de tudo, está a manifestação do poder de Deus. Curar uma pessoa é mais importante do que seguir regras rígidas. Lembremos também da mulher com fluxo de sangue, que sofria há anos.
No meio da multidão, ela era silenciada mais uma vez. Ninguém queria deixá-la se aproximar do mestre enquanto ele caminhava. Diziam para que ela se afastasse. Mas ela lutou, esforçou-se e conseguiu tocar nas vestes do Senhor Jesus. Tamanha foi a fé que ela manifestou que Jesus se virou e perguntou: Quem tocou em mim? De mim saiu virtude. Deus ouviu e enxergou aquela mulher, e ela foi curada. Este exemplo nos mostra que não importa quem queira chegar até Deus, seja mulher, homem ou criança, se houver fé, essa pessoa conhecerá o seu poder. Outro exemplo maravilhoso é Lia. Ela foi rejeitada pelo marido, pois a preferida era Raquel, o que lhe causava o sofrimento da exclusão. Mas Deus, em sua sabedoria, a abençoou com muitos filhos. Naquela época, a maternidade era sinônimo de honra para a família e para o esposo, pois garantia a descendência. As mulheres que não tinham filhos eram frequentemente desprezadas, como se não tivessem a bênção de Deus. Ter um ventre que não gerava vida era considerado vexatório. No entanto, Deus transformou o choro de Lia em alegria e honra. Veja como o Senhor está sempre atento às necessidades das mulheres. Temos também o exemplo de Esther, que salvou o povo judeu do extermínio. Deus a colocou em uma posição de grandeza porque tinha um propósito de livramento. Esther cumpriu a missão para a qual foi incumbida desde o seu nascimento. Por isso, mulheres, tenham a certeza de que vocês são valorosas dentro da teologia e do ministério do Senhor. Vocês são fruto de inspiração divina, criadas com um propósito maravilhoso, pois tudo o que Deus faz é perfeito. Mas, afinal, o que é teologia? É o estudo de Deus, e é muito mais do que hermenêutica, tradução, exegese ou psicologia pastoral. A teologia é simples e é prática. A mulher transforma essa praticidade do dia a dia em teologia. As mulheres são extremamente atuantes. Estima-se que cerca de 70% do engajamento e do consumo no meio cristão seja composto por mulheres. Isso evidencia seu papel central na vivência e na sustentação da fé. Esse dado explica muitas coisas. O interesse genuíno em livros devocionais, marcadores de texto, bíblias, itens que levam a palavra, como quadros ou pequenos presentes que plantam uma semente do Evangelho. As mulheres são as maiores estudiosas e as que muitas vezes levam toda a família para a igreja. Isso também representa mulheres na teologia. Com este livro, meu desejo é despertar, transformar e fazer refletir. Teologia é pesquisar, é buscar informações. Muitas vezes textos bíblicos são interpretados de forma errônea para restringir a atuação feminina. Porém, o contexto histórico e as instruções de Jesus mostram que ele estava abrindo caminhos para que as mulheres trabalhassem e exercessem liderança. É o que acontece hoje. Mesmo quando tentam nos silenciar, nós existimos e seguimos adiante, pois é isso que Deus espera de nós. Que cada mulher que possui essa coragem colocada por Deus, esse ímpeto em seu coração, continue levando a sua palavra, louvando, pregando, ensinando, intercedendo, revelando e liderando, conforme o chamado que recebeu. Que a teologia seja exatamente o que Jesus ensinou, a boa notícia para todos e para todas. Cada uma de nós tem seu dom e seu propósito guiado por Deus. Não importa a idade nem a posição. O que importa é o valor que cada uma possui, independente de condições financeiras ou sociais. Sabemos que em alguns países as barreiras são muito maiores, mas ainda assim o Senhor te ouve, Ele te vê. Sobreviver, ouvir, questionar, amar e ensinar a partir da fé. Todos podemos ser instrumentos de Deus, traduzindo dons em ação, fé em prática e a vida em palavras.
Que a mensagem contida neste livro venha abençoar cada mulher que lê agora, cada mulher que receber esta obra em suas mãos. Que você continue firme em sua jornada. Que esta leitura seja inspiradora e sirva de incentivo para vocês continuarem a caminhada com Deus, hoje e sempre. Até o momento em que Ele considerar que o nosso propósito foi cumprido. Que assim seja. Em nome de Jesus, amém.